Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre um exame chamado Papa Nicolau, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Mas e a importância dele, o porquê de fazer sempre, manter esse exame em dia, em mulherada? A gente vai descobrir agora com a doutora Mariana Visa, ela que é ginecologista e já está aqui na tela comigo. Doutora, antes da gente falar sobre a importância do Papa Nicolau, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Vivi. Doutora, então já para a gente começar entrando aí nesse assunto, Papa Nicolau, todo mundo fala, todo mundo sabe que a mulherada tem que fazer, mas o que é esse exame? Esse exame é um exame bem tranquilo, que é basicamente encostar um palitinho no colo do útero e ali a gente manda esse exame para análise e você consegue detectar lesões bem precoces, lesões precursoras do câncer de colo do útero, que é um câncer que, se identificado no início, você consegue tratar. Você coloca uma pinçazinha lá, retira e pronto, está tratado o câncer inicial e nunca mais vai aparecer. É o tratamento definitivo. Por isso que é importante fazer o exame, porque a gente tem que pegar no início. O câncer de colo, ele é um marcador de saúde pública, na verdade. A gente sabe que sempre a incidência dele é maior em regiões mais pobres do Brasil e do mundo. Ele marca a falta de acesso, né? Eu já cheguei a ver casos de câncer de colo avançado, que não identificou logo no início, e é sempre uma marca de desigualdade social, de falta de acesso, de dificuldade de acesso a exames simples como esse que é o Papa Nicolau. Doutora, a senhora disse aí, é só encostar o cotonete. O que retira lá de dentro da mulher? Como que é? O que sai de lá? Olha, a gente tem que pensar que as células são muito pequenininhas, né? O nome desse exame de Papa Nicolau é citologia oncótica. Citologia vem de célula. É uma coisa muito pequenininha. Então, basicamente, a hora que eu introduzo o espéculo no canal vaginal e eu abro ele, eu vou encontrar o colo. O colo é como se fosse, vamos pensar numa pera de ponta cabeça. Então, ali onde sai o caninho da pera, não o caldinho da pera, dali onde sai o cabinho da pera, é onde eu vou encostar a minha espátula. E é só encostar. Então, não costuma ser um exame dolorido, embora a gente sabe que dói em algumas pessoas por conta de algumas dificuldades, muito ressecamento, muita dor, tem alguns casos de vaginismo que dói um pouco mais, por isso que tem que coletar com bastante cuidado e atenção. São células que se retira desse local? A gente retira uma amostra ali bem pequenininha, por isso que chama citologia oncótica. E se tiver alguma célula que a gente identifica que não está legal, se tiver alguma célula com aspecto diferente, a gente vai falar, olha, vai ter que repetir esse exame, vai ter que fazer um exame mais específico para detectar se isso realmente é uma lesão precursora de câncer de colo ou se dá só para repetir o Papa Nicolau daqui a algum tempo. Como a senhora disse logo na sua primeira resposta, é um exame bem simples e ele acaba sendo feito no próprio consultório, doutora? Ele é feito no consultório médico, ele é feito nos postos de saúde pela equipe de enfermagem. Geralmente nas UBSs do Brasil inteiro, quem coleta esse exame são os enfermeiros e as enfermeiras, que fazem isso muito bem também. E ele é realmente bem simples. E uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que pouca gente sabe, é que não é todo ano que precisa fazer. Na verdade, se você tiver o exame de 2020 normal, 2021 normal, você pode colher só de 3 em 3 anos. Prático então, né, doutora? Prático, prático, principalmente para quem não gosta, né? Tem gente que não gosta e pensa que tem que ir todo ano. Mas se você tiver 2 exames normais, com 1 ano de intervalo entre eles, você amplia esse intervalo para de 3 em 3 anos. E doutora, quando começar a fazer o Papa Nicolau? O recomendado é começar a coletar a partir dos 25 anos, tá? E tem alguma recomendação antes? Eu vou lá no ginecologista, eu sei que ele vai pedir esse exame. Qual que é o cuidado? Tem alguma orientação do pré-exame? Olha, aí tem uma recomendação e também tem uma grande fake news envolvida, tá?
Porque tem uma recomendação de que a pessoa não esteja com sangramento ativo no momento da coleta do Papa. Porque às vezes se está menstruado ou se está com sangramento ativo, pode ser mais difícil de ler o exame. Mas isso não quer dizer que uma pessoa menstruada não possa ou nem não deva ser examinada. Pelo contrário, uma pessoa que tem uma queixa, por exemplo, de sangramento irregular ou qualquer outro tipo de sangramento que incomoda, essa pessoa deve ser examinada. Então, o sangramento em si não atrapalha ninguém, não impede ninguém de ser examinado. Tá? Eu falo que é como se o otorrino não quisesse avaliar uma pessoa porque está com cera de ouvido, então não faz sentido, né? As pessoas com sangramento devem e podem ser avaliadas. Mas para a coleta do Papa, o ideal é que não esteja sangrando naquele momento. Mas também, se tiver com sangramento irregular, mesmo assim, essa pessoa deve procurar atendimento. E relação sexual, doutora, antes pode ser feita? Às vezes a gente recomenda que não tenha tido relação nos últimos 3 dias, mas novamente, se a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que está numa situação extrema, nunca consegue no posto de saúde, o fato de ter tido a relação não vai impedir que a pessoa colha o exame. Esse tipo de recomendação é só para casos em que a pessoa tem o acesso à rede de saúde. A gente não pode perder janelas de oportunidade quando a gente está falando de um exame que detecta câncer no seu início. Doutora, a senhora falou aí, detecta o câncer, né, no início. Esse câncer é aquele causado pelo vírus HPV? Esse é o câncer causado pelo vírus do HPV. E como que funciona? Se detectado antes, dá para tratar esse tipo de câncer ou não? Como que funciona o tratamento depois de feito aí o Papa Nicolau descobriu que tem alguma coisa errada ali? Então vamos supor que fiz o Papa, descobri que tem alguma coisa errada. O lema é ver e tratar. Então, eu vejo a lesão, eu vou colocar um corantezinho ali específico que tem no consultório, e a lesão, geralmente ela fica com uma cor diferente. Eu vou lá com um ganchinho e retiro essa lesão e mando para a biópsia. Veio com a margenzinha livre, eu tratei essa lesão precursora e esse câncer não vai acontecer, não vai se desenvolver, não vai evoluir para estágios piores, entendeu? Então, a gente trata a lesão que é chamada de lesão precursora. Ela nem é considerada o câncer em si, entendeu? E doutora, quando a gente fala desse tipo de câncer, além do Papa Nicolau, que ajuda aí de forma precoce, né, a detectar ele, também existe uma vacina. Existe a vacina que é feita para meninos e meninas, é oferecida pelo SUS, e no sistema privado a gente faz ali na adolescência, na faixa etária dos 10, 12 anos. É muito importante a gente tomar essa vacina, e eu sei que também tem muito mito, muito tabu ao redor da vacina, né? Ah, mas se a gente der a vacina, a gente vai estar incentivando os adolescentes a ter relação, quando na verdade a gente está protegendo os adolescentes que em algum momento terão relação na vida, e que bom que estarão protegidos contra esse vírus do HPV. E doutora, falando aí de vírus desse tipo de câncer, o que chama atenção é que o câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e o quarto aí que mais causa mortalidade, né? Esses dados do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, chamam a atenção porque existe o exame que dá para detectar, fazendo ele direitinho, colocando aí na rotina da mulher, e também existe a vacina. Então, para a gente voltar naquele tópico que eu falei, para você ver como que o câncer de colo é uma marca de desigualdade social, de pobreza, de falta de acesso. Não é à toa que em qualquer mapa do Brasil, de cidades ou de países, sempre ele vai ter mais incidência, mais prevalência em países mais pobres com dificuldade de acesso. O que a gente observa com frequência são pessoas que fazem o Papa Nicolau todos os anos e não tem necessidade de fazer todos os anos, e pessoas que estão há 10 anos sem ir no ginecologista, por falta de acesso, por dificuldades, por falta de informação, enfim. Então, é por isso que ele é um marco, entendeu? Por isso que é muito triste quando ele acontece. Todas as vezes que eu estive diante de um câncer de colo na minha profissão, eu sempre pensei
eu sempre identifiquei que eu estava diante de um caso muito difícil, que a gente, como sistema de saúde, falhou. A sensação que eu tenho é assim, sempre com câncer de colo acontece. Doutora, pegando o gancho da sua resposta, ainda segundo o INCA, de 2020 a 2022, esse ano, o Brasil deve registrar aí cerca de 16.700 casos novos do câncer de colo uterino. E o que diz essa pesquisa, essa estimativa, é que o Amazonas, só lá, deve ter cerca de 700 novos casos. Essa é a explicação, doutora? O câncer de colo está relacionado com dificuldade de acesso, desigualdade social, falta de informação, pobreza, todas essas coisas assim que a gente tem dificuldade de tratar, digamos assim, porque é um problema muito maior, né? Como eu te falei, pessoas colhendo o exame todo ano sem necessidade de colher todo ano e pessoas que estão há muitos anos sem colher. Você quer um exemplo clássico? Eu já vi muitos casos de câncer, mulheres que ficaram viúvas, tiveram um parceiro único na vida, e depois que o parceiro morre, ela pensa que ela não precisa mais ir no ginecologista. E ela fica anos e anos sem colher exame, né? Como se a vagina tivesse a serviço de um parceiro ou a serviço de qualquer coisa que valha, né? Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde vaginal, da saúde do colo, da saúde ali da região genital, independente de estar tendo relação ou não. Isso não é um fator mandatório, não é o fato da pessoa estar tendo relação, não estar tendo relação, que ela não deve frequentar um posto de saúde, um ginecologista, um clínico médico da família. Doutora, ainda aí pegando esse gancho também, a senhora disse 25 anos é o ideal começar a fazer esse exame, né? Isso. E até que idade deve continuar fazendo esse exame? A gente colhe até os 65 anos de idade, mas é muito importante que tenha exames normais prévios. E não é porque chegou nos 65 anos e não precisa mais colher Papa Nicolau que não deve continuar frequentando o médico, porque tem outras patologias, tem outras doenças associadas à região genital que também devem ser avaliadas. Doutora, então para a gente encerrar aqui, eu queria que a senhora deixasse um recado. Vamos reforçar a importância do Papa Nicolau e relembrar, né? É um câncer que dá para ser evitado. Vacina e exame existem. Vacina existe, o exame existe, está disponível em todas as UBSs do país, tá? Se você tem alguma pessoa aí perto de você que não tem celular, que tem dificuldade de acesso, na hora que você for conversar, pergunta, já está com seus exames em dia? Porque a gente vê que a população mais vulnerável é aquela que tem menos acesso à informação. É ajudar o outro, né, doutora? Ajudar o outro, com certeza. A gente conversou aqui no Saúde Agora com a doutora Mariana Visa, ela que é ginecologista. Doutora, muito obrigada por aceitar falar com a gente sobre esse tema tão importante. A gente lembra, né, as mulheres que devem fazer esses exames, mas o marido, o namorado, o irmão deve, como a senhora disse, né, lembrar, né, já tá aí com os exames em dia, tá tudo certinho. Exatamente. E também é importante lembrar que homens trans e mulheres que têm relação somente com mulheres também devem fazer o exame, tá? O exame, ele não tem a questão de gênero nem de sexualidade, não tem nada a ver. O vírus está aí e pode acometer qualquer pessoa, independente da orientação sexual, independente do gênero, etc. Tá aí o recado, então, da doutora Mariana. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, por falar com a gente. E fica aqui o convite para participar de um próximo programa aqui de saúde da TV Câmara. Muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. A gente encerra o Saúde Agora com o recado da doutora Mariana para se cuidar, manter os exames em dia. É simples, incomoda um pouquinho, mas nada que assim não dê para fazer. É importante manter a saúde em dia. Se cuida, a gente se vê na semana que vem. Tchau!